amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuaremos a nossa aula sobre Brasil Colônia. Hoje abordaremos a economia colonial. Como sabemos, tivemos 4 grandes produtos em nossa economia: o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro e a pecuária. Abordaremos cada um deles e os produtos chamados produtos complementares ou subsidiários. Ao longo de nossas aulas, até o final do período colonial, entenderemos o papel que cada um desses produtos ocupou em nossa economia. Um deles já vimos, o pau-brasil, no período pré-colonial. Hoje abordaremos a economia açucareira. Vamos lá? E o café? Café não tem café na colônia, não. Não existe café na colônia. Café é só império. Não existe. Se você falar que existe café no período colonial, é questão errada. Os produtos só da colônia, só falando dele, né? Entendi. Império é café. Colônia não tem café. Viu, gente? Não tem café na colônia. E casamento? Tinha na colônia? Casamento tinha. Casar é bom demais? Casar é bom demais. Anda. Tudo bem. Quando Portugal iniciou a colonização do Brasil, optou então por um produto que viabilizasse a colonização. E o produto foi a cana-de-açúcar. O início da plantação de cana no Brasil ocorreu no século XVI. E as principais capitanias produtoras foram São Vicente, Pernambuco e a Bahia. Para quem não sabe ainda, São Vicente é atualmente São Paulo. Bem, de onde veio a cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar tem origem na Ásia. As primeiras plantações de cana, elas são originárias da Ásia. Posteriormente temos plantações também na África, nas possessões portuguesas na África. As feitorias que foram estabelecidas quando Portugal inicia a expansão marítima vai levar os portugueses a experimentarem o plantio da cana-de-açúcar. E temos aí algumas características que a economia açucareira ela adquire no Brasil. Nós temos aí, em primeiro lugar, a unidade produtora básica, que é o engenho. E todo o poder econômico do engenho, ele se concentrava nas mãos do chamado senhor de engenho. Esse senhor de engenho, ele vai adquirir um poder enorme ao longo de todo o período colonial, como veremos em nossas aulas. Muito bem, a cana-de-açúcar ela foi uma economia que se efetivou dentro do modelo chamado modelo de plantation. O que vem a ser o plantation? Conceito básico para o entendimento da economia colonial. O plantation ele se assenta em 4 pilares fundamentais. O latifúndio, que se origina no sistema de capitanias hereditárias e nas sesmarias e que determinou o regime de grande propriedade. Então, quando falamos em latifúndio, falamos em grandes propriedades assentadas justamente originárias no sistema de capitanias hereditárias e nas suas divisões através do sistema de sesmarias. Temos também a agroexportação, toda a produção voltada para o mercado externo. Então, a produção ela é feita para o mercado externo. E a monocultura, que é o cultivo de apenas um produto. Esse produto ele é cultivado apenas como objetivo de ser vendido na Europa, ou seja, de dar lucros para a metrópole. E por fim, a mão de obra utilizada nessa produção, que é a mão de obra escrava. A necessidade de muitos braços determina que Portugal opte por essa forma de exploração do trabalho. Ou seja, eu não tenho como ter uma cultura monocultora, um produto que se estabelece sobre a monocultura sem ter muita mão de obra. E por isso Portugal, dentro desse contexto, vai optar pela mão de obra escrava negra africana. Bem, aqui temos uma imagem que vai mostrar o que a gente chama de unidade básica, que é o engenho. O engenho se compõe, então, da casa grande, que é onde morava o senhor de engenho, na capela,
onde se realizavam os batizados, as missas, pela importância e relevância que sabemos que o catolicismo adquire ao longo de toda a nossa história, especialmente no período colonial. A senzala, que é a moradia dos escravos, sem nenhuma condição básica de dignidade para essas pessoas que não eram consideradas pessoas, como veremos, né? Consideradas como coisas. A roda d'água, que é um dos mecanismos de produção açucareira. A moenda, onde a cana era moída. A fornalha, o cozimento do caldo. A casa de purgar, onde o melado permanecia até cristalizar. Essa denominação casa de purgar, ela vem de purgatório, ou seja, aonde ocorria esse processo, né, o processo mesmo de transformação da cana em melado, a condição era tão insalubre, o lugar tão quente, que levou aí a denominação, a associação, não a denominação, com o purgatório, ou seja, a casa de purgar, onde os trabalhadores que ali estavam, né, os escravos, eles tinham as piores condições possíveis dentro desse processo produtivo. A roça, onde se plantavam os alimentos básicos, né, de consumo. A moradia dos trabalhadores livres, o canavial, o transporte de lenha e o transporte de cana. Eu gostaria que vocês identificassem aí na imagem, depois olhassem com mais atenção, voltassem nesses slides para observar como que cada um desses itens que eu elenquei aqui, ele se constitui dentro da imagem. As imagens estão numeradas de acordo com a descrição que eu acabei de fazer. Bem, continuando então. Muito bem, então olha só, quais foram as razões de Portugal optar pela cana-de-açúcar? Por que Portugal não optou por um outro produto, como por exemplo o café? O café, ele não havia ainda se popularizado na Europa nesse momento. Só teremos café na nossa economia no século XIX, depois da independência do Brasil. Portanto, qualquer opção em uma prova que fale de café no período colonial está errada. Embora o café tenha sido introduzido em 1727 no Brasil, como produto de exportação apenas no século XIX. Mas então, por que a cana-de-açúcar? Primeiro, o Brasil tinha clima e solo favoráveis à plantação de cana. Os portugueses tinham experiência com o produto, como eu já mencionei, nas ilhas africanas de Açores e Madeira. Então, essa experiência serviu aos portugueses para a plantação de cana no Brasil. Mercado consumidor favorável. O consumo de cana-de-açúcar se populariza a partir do século XVI. Era um produto extremamente ambicionado. E, só para vocês terem uma ideia, o açúcar era dado como dote de casamento. A mulher vai casar, o que ela leva? Um saco de açúcar. Então, essa importância que o produto adquire vai fazer com que ele seja plantado nos moldes monocultores para abastecer o mercado europeu. Eu tenho também um alto valor comercial em virtude justamente dessa valorização do produto. E, importantíssimo, já mencionado na nossa aula sobre as invasões holandesas, a associação com os comerciantes flamengos, com os holandeses. Qual era o papel dos holandeses no comércio açucareiro no Brasil? Eles faziam tudo. Os portugueses não tinham dinheiro para investir na produção de cana, então quem transportava, financiava, comercializava e refinava o açúcar brasileiro eram os holandeses. Não podemos esquecer disso de jeito nenhum. Então é como se eu abrisse um negócio e não tivesse dinheiro e arrumasse um sócio. Os holandeses, ou flamengos, foram sócios dos portugueses no negócio açucareiro. Temos também, como já falamos, a mão de obra escrava negra africana, fundamental na viabilização da economia açucareira. Os portugueses, controlando o tráfico de escravos, tinham mão de obra suficiente para fazer com que o negócio do açúcar prosperasse. No próximo slide temos um texto que aborda a economia colonial. Cana e trabalho escravo sustentaram o Brasil colônia. Esse texto é um texto importante porque ele aborda um conceito controverso, que é o conceito de pacto colonial.
peço licença para vocês para ler esse texto, porque vale a pena essa análise. O Pacto Colonial pode ser entendido como relação de dependência econômica que beneficiava as metrópoles. Ao participarem do comércio como fornecedores de produtos primários, baratos, e consumidores dos produtos manufaturados, caros, as colônias dinamizavam as economias das metrópoles, propiciando-lhes acúmulo de riqueza. Portugal procurou criar as condições para o Brasil se enquadrar no Pacto Colonial. Os portugueses concentraram seus esforços para a colônia se transformar num grande produtor de açúcar, de modo a abastecer a demanda do mercado internacional e beneficiar-se dos lucros de sua comercialização. Para o processo de produção e comercialização do açúcar ser lucrativo e o empreendimento colonial, os engenhos introduziam a forma mais aviltante de exploração do trabalho humano, a escravidão. A introdução do trabalho escravo nas grandes lavouras baixava os custos de produção. Os engenhos eram as unidades básicas de produção das riquezas na colônia. Mais do que qualquer outro local, o engenho caracterizava a sociedade escravista no período colonial. No engenho havia a senzala, que era a construção rústica destinada ao abrigo dos escravos, e havia a casa grande, a construção luxuosa, na qual habitava o senhor, que era o proprietário do engenho e dos escravos, juntamente com seus familiares e parentes. Consta que por volta de 1560, o Brasil já possuía cerca de 60 engenhos que estavam em pleno funcionamento, produzindo açúcar que abastecia o mercado mundial. Eu acho que esse texto ele resume bem tudo que abordamos aqui. O Pacto Colonial, embora ele seja um conceito controverso, ele diz muito dessa relação que foi estabelecida entre a metrópole e a colônia. Então, a colônia é apenas uma produtora de produtos primários e consumidora de produtos manufaturados. O objetivo da colônia é enriquecer a metrópole, e tudo isso se assenta na exploração da mão de obra escrava, a forma mais aviltante de exploração do trabalho já existente em todos os tempos. Falaremos muito sobre escravidão em todas as nossas aulas de Brasil e das consequências que essa forma de mão de obra ela traz até hoje para a sociedade brasileira. A gente vai entender o porquê Portugal optou por esse tipo de mão de obra aviltante, a mão de obra negra africana. Bem, o principal motivo que explica isso, nós não podemos dizer que os negros foram, a opção de Portugal foi pelo fato dos escravos serem negros, jamais, poderiam ser de qualquer cor. A questão é que havia mão de obra abundante na África e transportar gente era altamente lucrativo, era um negócio altamente lucrativo. Então, o que explica, anotem isso, o que explica a opção pela mão de obra escrava negra africana são os altos lucros do tráfico negreiro. Então, mais do que qualquer outro elemento, o lucrativo comércio de gente explica a opção pela mão de obra escrava negra africana. É preciso um grande contingente de trabalhadores. A África fornecia esse contingente e esse contingente ele era comercializado por traficantes que se enriqueceram com esse comércio humano. Aqui temos algumas imagens, né? Um senhor sendo carregado e acompanhado por seus escravos em uma pintura de Debré. Nós teremos muitas questões de vestibular que retratam as obras de Debré. Então, a gente tem que ficar atento para elas e para a análise dessa imagem, né? Os dois escravos, a criança, a questão do ato de ser carregado, né? Assim como, muitas vezes, os negros ainda hoje no Brasil exercem papéis que são papéis de serviço, geralmente funções braçais, né? Eu não consigo deixar de pensar nisso quando a gente chega em um supermercado e temos aí, de modo geral, caixas ou embaladores negros e que carregam a nossa sacola até o carro, não é? Então, o que isso guarda dessa imagem aqui? Qual é a herança que nós temos que pode ser comparada com essa imagem de Debré?
Aqui falaremos um pouco da questão da sociedade, né? Que tipo de sociedade se cria, que reflexos ela tem até hoje no Brasil. Temos uma pirâmide social aí, que tem no seu topo a aristocracia, que são os senhores de engenho, abaixo os homens livres, que são senhores de terra sem engenho, carpinteiros, ferreiros, capatazes, toda essa gama de homens livres, que não são donos de terra, mas que não estão na base da pirâmide como os escravos. Os escravos constituem a maioria da sociedade colonial e aquela que é a mais sujeita a todo tipo de exploração e de formas de trabalho mais aviltantes de toda a história. Bem, a gente precisa analisar algumas características que permanecem ainda hoje na história do Brasil, como, por exemplo, o patriarcalismo. A gente tem, dentro do movimento feminista, abordado muito essa questão do patriarcalismo, né? A sociedade patriarcal, herança do período colonial. Então, conceitualmente, o que veio a ser patriarcalismo? O senhor do engenho era o patriarca. Então, o que é um patriarca? O chefe, que concentrava em suas mãos o poder econômico, político, ideológico. Isso é, a formação das ideias dominantes, ou seja, eu tenho a figura central de um homem que determina todo um comportamento social. O senhor de engenho, ele é o senhor da esposa, dos filhos, dos agregados, o dono dos escravos, ou seja, a figura masculina, ela predomina na sociedade colonial e temos o reflexo desse predomínio ainda hoje na sociedade brasileira atual. Temos também o ruralismo. O campo era o centro econômico dessa sociedade. A estratificação social era uma sociedade dividida em camadas bem definidas, sendo muito raro alguém conseguir ascender na posição social. Não havia possibilidade de escravo chegar à condição de senhor ou de senhor descer à posição de escravo. Alguns podem questionar e falar, mas alguns escravos chegaram a possuir outros escravos. Isso ocorre como uma exceção absoluta dentro do sistema colonial. Até hoje, é uma outra característica que podemos perceber na sociedade brasileira, essa dificuldade de ascensão social. De modo geral, não aprofundarei aqui essa ideia, mas as pessoas que nascem pobres permanecem pobres e os ricos, de modo geral, eles têm aí toda a sua fortuna como uma herança desse período colonial. Se a gente pensa, por exemplo, na questão de terras, as grandes propriedades atualmente no Brasil, se pesquisamos sobre a origem dessas grandes propriedades, elas se encontram justamente em famílias que tinham algum tipo de propriedade desde o período colonial. Então, reproduzimos aí no Brasil atual características presentes no período colonial. Terminamos aqui a nossa aula e na próxima aula abordaremos os demais produtos da economia colonial. Um beijo para vocês, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Tchau!